E aí, pessoal, mais uma vez, voltando aqui para explicar a parte de matemática, tá certo? E aí, como vocês sabem, nós estamos iniciando um ano letivo, e essas atividades, elas têm a proposta de fazer uma sondagem, ou diagnosticar o nível de aprendizagem de vocês, tá certo? Então, olha só, na parte de português eu já expliquei no vídeo anterior, e agora eu trago a explicação da parte de matemática. Então, olha só, de início, você vai escrever os números por extenso. E aí, quando eu falo números por extenso, eu estou falando o nome do número. Então, você vai escrever o nome desse número aí com palavras. Então, por exemplo, o primeiro número que vocês têm aí é 1879. Então, vocês vão escrever ali com palavras 1879. O outro, 2566, usando palavras. Não esqueçam disso, usando palavras. E depois que vocês concluírem o número 1, vocês vão para o número 2. O número 2, eu trouxe aí, na verdade, foram 8 situações, operações de matemática envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Porque eu pretendo saber, nessa atividade aí, quais são os alunos que já possuem o domínio das 4 operações. Então, vocês vão armar as questões no espaço embaixo, né, logo nesse espaço aqui embaixo, olha só, eu deixei um espaço aqui no quadro, para que você arme a operação e resolva. Então, vocês têm aqui duas de adição, vocês têm aqui duas de multiplicação, duas de subtração e duas de divisão, tá bom? Coloquei questões bem simples para vocês mostrarem que, de fato, vocês têm o domínio das operações fundamentais, tá certo? Então, depois que você terminar, você vai para a questão 3. E aí, na questão 3, eu trouxe aqui duas situações problemas. Então, na primeira diz assim, ó, na escola onde estuda a prima de Giovana, há 3 classes de quinto ano. Em cada uma, foram colocados 28 alunos. Quantos alunos estudam no quinto ano desta escola? Vamos lá, ó. Você vai interpretar o problema. Diz que na escola onde estuda a prima de Giovana, há 3 classes de quinto ano. E em cada uma foram colocados 28 alunos. Então, quantos alunos estudam no quinto ano desta escola? Então, se você observar direitinho, você vai pensar qual é a operação que você vai usar para descobrir quantos alunos tem nessas turmas de quinto ano dessa escola, tá bom? Faz o cálculo aí nesse espaço aqui vazio, e coloca a resposta na linha. Na letra B, diz que no caixa do supermercado havia R$ 1.356 até a hora do almoço. E ao final do expediente havia R$ 2.243. Então, a pergunta é, quantos reais esse caixa recebeu no período da tarde? Então, observe que até a hora do almoço tinha um valor. Depois do almoço, ao final do expediente, o valor já estava maior. Então, quantos reais esse caixa recebeu no período da tarde? Né? Então, qual é a operação que você vai usar aí para descobrir essa resposta? Então, veja aí se é adição, se é subtração, se é multiplicação ou divisão. Tá bom? Resolveu a situação, duas situações, problemas, você vai para o número 4. O número 4 é bem simples. Eu trago aqui a questão de uma ordem crescente. Quando eu falo em ordem crescente, eu estou falando do número maior, desculpa, ordem decrescente, eu estou falando do maior para o menor. Então, você vai ver esses números que estão aqui, ó. Observe que eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números que você vai organizar aqui nesse outro quadro que está em branco, considerando o maior número que tiver aqui até o menor. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, você vai colocar o maior, e nesse último aqui, o menor. Então, observe que a ordem decrescente é do maior número até chegar no menor, tá certo? Terminou aqui a ordem decrescente, você vai para a ordem crescente, é o contrário. Aqui é do menor para o maior. Então, você vai ver desses números aqui, ó, qual é o menor número. Aí você coloca, vamos lá, daqui desse número aqui, eu percebo que o menor número é 49. Então, eu trago 49 para cá, e aí eu observo qual é os outros que vêm mais próximo dele, numa ordem crescente. E aí, você vai ter que organizar esses números aqui nesses espaços vazios.
bom? Terminou aqui, você vai para o número 6, que fala sobre a questão da sequência, a sequência numérica, tá bom? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, 510, 520, 530. Essa sequência aqui, ela está pulando de quantos em quantos números? Então, observe que tem uma distância aqui, ó. Eu pulei de 510 para 520 e de 520 para 530. Eu estou pulando de quantos em quantos números? Aí você vai descobrir e vai colocar o restante da sequência até chegar aqui no último quadrinho, tá bom? Nessa outra aqui, ó, você tem uma sequência, observe, 100, 200, 300. Observe, essa sequência está pulando de quanto em quanto. Você vai descobrir qual é o segredo dessa sequência e vai completar ela até o final. Na outra, observe, 205, 210 e 215. Observe que está pulando aqui, ó, de quanto em quanto, né? Então, cada a sequência ela tem um segredo. Você vai descobrir o segredo dela e vai para completá-la. Tá certo? Então, observe de quantos em quantos números está pulando a sequência. A última sequência que eu coloquei é 52, 54, 56. Observe que tem aqui, eles estão pulando de quanto em quanto, aqui, estão pulando de quanto em quanto. Então, você vai descobrir e vai completar a sequência. Tá certo? Depois, você vai para o número 7. O número 7, você vai observar o modelo. Observe que eu coloquei aqui, ó, 300 mais 20 mais 3. Então, 300 mais 20 mais 3 é 323. Então, você vai descobrir qual é o número primeiro e depois escrever com palavras o nome do número, tá bom? Observe que esse primeiro aqui, eu formei o número 323. 323 e escrevi usando palavras esse número 323, tá bom? O outro do mesmo jeito, você vai formar o número e depois escrever esse número com palavras, certo? E aí o número 8 é muito fácil, porque o número 8 eu vou trazer apenas antecessor e sucessor. Então, antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Então, você vai ler esse número que está no meio, 509, e aí você vai descobrir, peraí, 509, qual o número que vem antes de 509? Aí você percebe claramente que quem vem antes de 509 é 508. É isso? Então você coloca aqui, 508. E quem é que vem depois de 509? Ah, depois de 509 é 510. Não é isso? Então você coloca aqui na sequência, tá certo? Então, a mesma coisa você vai fazer os outros também, tá certo? E aí, para finalizar, eu tenho aqui a última parte, né, do número 9. Então, olha só, escreva os números ímpares de 0 a 50. Então, você vai escrever aqui somente os números ímpares. Lembre que os números ímpares são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, aqui, para você iniciar essa sequência aqui de número ímpar, você vai começar do número 1, porque o número 1 é ímpar. Então, você escreve o número 1, aí tracinho. O 2 não escreve, porque o 2 é par. 3 é ímpar. Então, você pula 1, 3. Aí o 4 não escreve, escreve o 5. Aí o 6 não escreve, escreve o 7. E assim por diante. Então, você vai escrever somente os números ímpares até chegar em 49, tá certo? Até chegar em 49, porque 50 é par. Então, você não escreve 50, ok? E o número 10, você vai fazer os números pares. Então, você vai escrever a sequência de números pares, começando de 50 até 100. Então, aqui você vai começar, ó, 50, né? Primeiro começa com 50. Aí depois, peraí, 51 é par? Não, 51 não é par. 51 é ímpar, então você não escreve. Aí você 50, aí pula 51 e escreve 52. Pula 53 e escreve 54. E assim por diante até chegar no número 100, tá certo? É uma sequência de números pares. Depois, para finalizar, você vai resolver as operações de adição e subtração e depois conferir o resultado, tá bom? Então, eu coloquei aqui, observe bem direitinho, a letra A, 357 mais 383. O resultado vai ser um desses valores aqui, ó. Só que para você descobrir o valor, e qual é a que você vai marcar, você vai trazer a primeira operação para dentro desses quadros, chamados CDU, tá bom? Então, você vai pegar aqui 357, então você vai trazer para cá, ó, 357. Cada algarismo você vai escrever em uma coluna. E
E depois, por último, ó, 383. Aí traz para essa linha de baixo. Observe que você vai armar dentro desses quadros, vai somar primeiro as unidades, depois soma as dezenas, depois as centenas. Então, o resultado vai ficar aqui nessa última linha, ok? Então, quando você descobrir o resultado, você confere aqui, ó, se vai ser 640, 740 ou 521, tá bom? Quando você fizer a letra A, você vai para a letra B, a letra C, até chegar à letra H, contando que você complete e descubra o resultado de cada uma dessas operações, certo? Então, desejar para vocês bons estudos, tá bom? Nesse primeiro bloco de atividades, e estou à disposição para qualquer esclarecimento que possa surgir, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos.